Boa noite, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso encontro, esta live Tira Dúvidas, dos 4 encontros que nós tivemos. Primeiro foi a live de aquecimento, a live de aquecimento 2, a pré-palestra e a palestra sobre planejamento do patrimônio da família, que ocorreu no dia 25 agora de setembro, quinta-feira passada, certo? Então, nós vamos tirar as dúvidas existentes nesses 4 encontros. E você também pode perguntar através do chat aí, colocar quais são as suas dúvidas. No final, eu vou responder. Caso contrário, você receberá a resposta pelo grupo VIP, ok? Você não ficará sem resposta. Então, aqui estamos reunidos para tirar as dúvidas que, porventura, aconteceram durante esses 4 eventos. E quero dizer para você o seguinte: tem muita gente também falando a respeito da sessão de viabilidade e quero uma explicação melhor sobre o que seja a sessão de viabilidade. A sessão de viabilidade é o que inicia o projeto Hold, certo? Mas ao final, então fique até o final deste nosso encontro, assista até o final desse vídeo para que você conheça a sessão de viabilidade, que pode mudar a sua vida, dos seus filhos, e garantir que eles não passem pelo sistema de inventário, ou pelo processo de inventário, que dilapida o seu imóvel, dilapida o seu patrimônio. Então, vamos aqui colocar as perguntas que aconteceram, as dúvidas que aconteceram, certo? Deixa eu ver aqui agora. Primeira pergunta e dúvida também da pessoa. Depois de fazer a hold, vai precisar de advogado ou do contador? Olha, a hold é uma célula cofre, é um CNPJ, é uma empresa que não faz nada, certo? Não faz nada. Ela só tem a finalidade de guardar o seu patrimônio, proteger o seu patrimônio para os seus filhos, certo? Mas, por ser um CNPJ, há necessidade que um advogado, ou melhor, que um contador esteja acompanhando, certo? Há movimentos que somente ali a contabilidade que faz. Então, você saiu do CPF e passou para o CNPJ. Então, há necessidade sim. Mas não se preocupe com o preço, que é muito baixo mesmo. Talvez um jantar mensal seu aí pague este contador, certo? Agora, quanto ao advogado, vou te responder pelas outras que nós já temos feito. Nós passamos a conviver com os nossos clientes algumas semanas e alguns meses, dependendo da complexidade da hold. E nos tornamos amigos. E, ao final, quando nós entregamos a hold pronta já, eles querem que nós continuemos na assessoria. E nós continuamos. Então, é possível sim, porque há momentos que somente o advogado pode resolver. Por exemplo, pode acontecer alguma coisa envolvendo qualquer um dos sócios da empresa, ou pode acontecer também causas naturais que exijam ali a presença do advogado, certo? Mas tudo isso é muito tranquilo, ok? Vamos agora passar à segunda pergunta. Quem é que pode participar desse sistema? Somente os familiares e herdeiros? Ou pode-se incluir pessoas que não têm vínculo patrimonial? Olha, o objetivo de uma holding é holding familiar. É para garantir que seus filhos, que as gerações seguintes à sua, fiquem tranquilas, certo? Que não tem que passar pelo processo de inventário. E que o patrimônio sempre esteja aumentando nesse processo, nesse sistema de holding, certo? Então, inicialmente é para a família direta, os filhos. Mas você pode também chamar outra pessoa para participar da holding. Tanto é um parente mais distante, sobrinho, tio, quem for, até uma pessoa que não seja da família. O importante é que você proteja a legítima, ou seja, 50% é o direito de herança dos seus filhos, aquele é deles, certo? Mas você pode, normalmente os pais passam 100%, mas você pode contemplar uma pessoa assim, colocar na holding uma pessoa que não tenha vínculo familiar, certo? Que você tenha um afeto por ela. Ok? Vamos então à outra pergunta. Tenho que colocar todos os imóveis da holding ou posso deixar algum deles fora? Tenho que colocar todos os imóveis da holding ou posso deixar algum deles fora? Olha, a regra geral é que você coloque todo o seu patrimônio, porque a holding ela vai proteger todo o seu patrimônio. Mas, acaso, por exemplo, você tem vários imóveis e você está vendendo um porque você tem um projeto, então esse você não coloca na holding. Porque a ideia é que a holding funciona como uma célula cofre. Então não tem que ficar abrindo esse cofre e fechando toda hora, não. A ideia é que se abra o cofre para colocar mais imóveis, certo? E não retirar, mas você pode, certo?
Por exemplo, você tem um valor considerável, mas você não quer colocar na célula cofre, porque você quer fazer uma viagem pelo mundo. Não tem problema. Você é que decide, certo? Aí é algo que você decide. Você é o comandante da chave do cofre. Muito bem. Então, resumindo, você pode deixar alguma coisa fora assim, dependendo da sua vontade. É uma pergunta interessante. Um casal que está se divorciando, mas está guardando a partilha de bens, certo? Uma das partes que tem imóveis trazidos antes do casamento pode fazer a hold? Interessante. Ou terá que esperar a partilha de bens, certo? Antes de responder isso aqui, eu vou trazer aqui um assunto vivido pelo grupo. Muito bem. Caso verídico. Um casal chegou para fazer a holding, mas já com uma condição, eles estavam se divorciando. Aí nós esclarecemos a eles que seria interessante sim fazer a holding antes do divórcio, porque no divórcio a tributação seria alta, na holding já não, certo? Lá direito civil, aqui direito empresarial. E assim foi feito. Eles fizeram a holding, cada um ficou com a parte que se caberia na partilha de bens no divórcio, e quando concluiu a holding, eles fizeram o divórcio, está tudo resolvido. E tiveram uma enorme economia tributária. Agora, com relação ao que você disse aí, certo? Quando um dos cônjuges, nesse caso que você falou, tem bens trazidos antes do casamento, aí vai depender do regime de casamento. Se for de universal de bens, então esse bem entra na partilha. Não pode fazer a holding. Se for separação total de bens, ou se for também de comunhão parcial de bens, pode fazer a holding sim. Então, esse cônjuge pode fazer a holding, não precisa esperar a partilha de bens, ok? Do divórcio. Certo? Vamos ver, está aqui mais uma pergunta. Como fica o caso de quem tem imóveis alugados? Olha, interessante esse, porque muita gente tem imóveis alugados. Nós temos clientes já nessa situação. Eu diria que é uma necessidade. Necessidade. Além da proteção que você já conhece, que o sistema de holding dá aos seus bens, aos seus imóveis, no caso específico, imóveis alugados, se você for alugá-los pelo CPF, você deve saber disso já, a tributação do imposto de renda é 27,5%, 27,5% de imposto. Já no sistema de holding, não. O CNPJ já cai 13% a 14%. Então, há uma vantagem muito grande, certo? Na questão de imposto de renda. Então, compensa sim, e pode sim você trazer imóveis alugados para a holding, certo? E não precisa nem pagar ITBI, mas isso aí você vai conhecer depois numa sessão de viabilidade como mais detalhado. Outra pergunta, minha mãe tem 85 anos e é lúcida e orientada. Ela pode contratar o sistema? Sim. A única condição de quem tiver mais de 70 anos de idade é essa que a sua mãe tem, ter lucidez, ter orientação, ter condições de decidir, certo? Além do que, a ordem natural das coisas, os pais, a mãe, o pai, planejar o patrimônio para os seus filhos, certo? Agora eu vou trazer apenas uma informação aqui, legal. Quando uma pessoa tem mais de 70 anos, quando ela se casa, a lei obriga que seja o regime de bens de separação total, certo? Então, quem tem mais de 70 anos, quando se casa, o regime de separação é de separação total de bens. Só para esclarecimento seu, para somar mais um pouco nessa pergunta. Muito bem. Vamos a outra pergunta. Existe um valor mínimo de bens para tornar o sistema de holding viável? Olha, pergunta muito boa, viu? Muito boa. Essa dúvida foi excelente, porque muita gente vai ser esclarecida. Olha, não existe um valor mínimo de bem para se fazer uma holding, certo? Não existe. Eu vou citar um exemplo aqui. Uma pessoa com mais de 18 anos, já empreendedora, já tem já alguma coisa, e quer adquirir patrimônio, certo? Ou um jovem casal também com essa visão de empreendedorismo e vão se casar, certo? E vão lá logo depois comprar a casa. Eu diria o seguinte, nesses dois casos, não tem filhos, certo?
Se a pessoa solteira não tem filho, não tem bens. O casal não tem filhos, não tem bens, o casal de noivos. Mas ambos pretendem construir um patrimônio. Então, é excelente que elas possam fazer uma holding, certo? E esta holding, por ter essas características específicas, é a que custa menos, certo? Um preço bem acessível. Por quê? Porque não dá trabalho, certo? Agora, veja bem, você faz um holding, cria-se ali a célula cofre para esses dois tipos de pessoas, esse solteiro e esse casal, esse jovem casal. Quando eles adquirirem os bens já entrarão já na holding, diretamente. E quando os filhos nascerem, ou quando esse solteiro se casar e tiver filhos, ele pode colocar ali na holding já o aditivo do contrato, certo? Então, é possível sim, porque a holding fica preparada para desenvolver o seu patrimônio, certo? E mais. Vamos admitir que os filhos já sejam já adultos, não esse caso, mas você tenha bens e seus filhos adultos casados tenham bens. Pode-se fazer uma holding, que nós chamamos de holding W. Sai do pai, vai para o filho, dois filhos, e sobe para os netos. Então, olha, W, holding W, toda ligada, certo? Toda ligada. São 3 holdings, pode fazer 3 holdings ligadas, 3 gerações, ligadas entre elas, com harmonia. Então, é possível sim. Você estará protegendo os seus filhos, os seus netos e os seus bisnetos, certo? Então, eu diria assim, a holding não é algo elitizado para quem tem bens, não. Para quem quer fazer um planejamento correto da família, ele pode sim, independente do que tem ou não, ele pode fazer uma holding familiar, certo? Eu vou dizer o seguinte para você: quando você chega numa sessão de viabilidade, né? Melhor, quando chega numa sessão de tira dúvidas, como essa que estamos fazendo aqui agora, todos saem ganhando, porque o assunto tratado ele fica amplo. Talvez a pessoa que tenha dúvida não seja daquele tipo, mas já cresceu e aumentou, ela teve uma visão geral e completa. Por isso que é importante, né? Aquilo que nós chamamos assim da parte não jurídica, do ponto cego. Sabe o que é um ponto cego quando você está dirigindo, né? Aquele, você olha pelo retrovisor, você não vê, mas existe alguma coisa ali. Assim também, quando você chega numa sessão de tira dúvidas, você começa a ver coisas que você não sabia que existiam, entendeu? Que estavam ali. É isso que é importante. Então, eu fico feliz de poder estar participando dessa sessão de tira dúvidas, porque ajuda muitas pessoas, certo? Muitas pessoas. Bom, vamos lá agora para mais uma pergunta, certo? Não, essa já. Sou casado em comunhão universal de bens. Muito bem. Pessoa já com uma idade mais avançada. E tenho 2 filhos. Depois que fizer a holding, posso vender o imóvel? Casado, em comunhão universal de bens, tem 2 filhos. Sim, você pode construir um sistema de holding familiar e depois de pronto você pode vender o imóvel que integra o sistema. Para você entender melhor, deixa eu explicar para você aqui, certo? Sistema de holding, pronto, você pode fazer o que você faz hoje. Você não tem um sistema de holding. Você tem casado com o bem universal de bens, você tem 2 filhos, e você quer vender o seu imóvel, você vai vender. Quando você tiver a holding pronta, já com a doação, tudo ali das cotas para os seus filhos, você pode vender também, certo? Você pode fazer tudo aquilo que você deseja, certo? Se a holding te limitar, não é a holding perfeita. A holding não limita aquele que tem o comando da holding, que no caso é o seu caso, né? Certo? Então você pode doar, vender, pode fazer o que você quiser, certo? Não há limitação nesse caso aqui pela Companhia Universal de Bens e nem pelo fato de você ter 2 filhos, ou mesmo já ter doado as cotas para eles. Mais uma pergunta. Pode-se colocar bens imóveis de CPFs diferentes numa só holding? Boa pergunta, boa pergunta. Pode-se colocar bens imóveis de CPFs diferentes numa só holding? Sim, certo? Geralmente isso acontece numa família já constituída que os pais e filhos têm imóveis. É possível sim, certo? Junta todos os bens ali e coloca, ok? É simples. Desde que haja entendimento, né?
haja um acordo entre todos, os filhos. Outra pergunta, tenho que fazer inventário e posso fazer junto com a holding? Olha, uma pergunta também interessante. Podemos fazer o inventário, nós podemos fazer o inventário e após a holding, certo? A grande vantagem, se você tiver que fazer o inventário, certo? Pelo que entendi, você está com o inventário pendente. Então, nosso escritório pode fazer o inventário também e a holding. O inventário e a holding. Só que haverá uma grande economia, porque se isso ser feito por nós, pelo escritório, nós fazemos num combo, porque nós temos interesse de fazer a holding para você, para a proteção dos seus filhos, certo? Mas como já tem necessidade, já deve ter começado ou não, nós podemos fazer esse inventário, e os valores que você pagará não serão jamais aqueles valores do inventário que você já conhece, certo? Então, compensa financeiramente fazer os dois com um profissional só, certo? Um profissional só. Será muito, muito mais em conta do que para a família, certo? Muito bem. Qual o custo, mais uma pergunta, qual o custo para constituir a holding e qual o custo de acompanhamento? Olha, nós já tratamos lá atrás, mas eu vou esclarecer melhor, certo? Porque talvez ele não tenha sido dito valores, certo? O que nós temos constatado é o seguinte: concluída a holding, como já diz, na convivência de semanas, meses ali, os clientes querem acompanhamento, nosso acompanhamento como advogados. E nós fazemos esse acompanhamento durante 6 meses, quando a pessoa quer, 6 meses. E nós não cobramos nada por esse acompanhamento, certo? Se qualquer coisa acontecer nesses 6 meses, nós estaremos ali sem ônus algum, certo? Para você darmos ali toda a assistência jurídica necessária. Ao final desses meses, sim, aí você examina se você quer continuar ou não, aí nós fazemos um contrato de acompanhamento, ok? Que não é custo elevado também não, certo? Agora, quanto ao custo de contabilidade, certo? Eu posso dizer o seguinte para você. Como eu já disse lá atrás, nós temos muitos contadores que fazem parte do grupo, certo? Atende quase 5 mil municípios aí no Brasil, certo? Eles respiram holding todo dia, sabem tudo. Então, dependendo da complexidade da sua holding, o valor está ligado à complexidade, certo? Por exemplo, para alguns custa R$ 200 por mês, para outros 300, outros 500, outros 1.000, dependendo da complexidade da sua holding, certo? Se você tem imóvel de aluguel, se você tem investimento, célula operacional de locação, célula operacional de investimento e outras coisas mais, então depende da complexidade da sua holding, certo? Está ligado com o valor, então, de custo, entendeu? Muito bem. Mais uma pergunta, como a holding vai acomodar os filhos dos filhos e assim por diante? É interessante essa pergunta, mas também é muito simples, certo? Muito bem. Você faz a transferência, você como o comandante da holding, faz a transferência da titularidade das chaves da holding aos seus filhos, certo? Que vão assumir a propriedade desta holding quando você não estiver mais aqui, certo? E o seu filho, depois de muitos anos, fará a mesma coisa com o filho dele, o seu neto, certo? E quando o seu filho também não estiver mais aqui, o seu neto assume a titularidade da holding. E assim por diante. Então, o objetivo da holding, o que torna a holding algo fantástico, é que o bem é preservado na família. Ele não é diluído geração após geração. Não tem inventário quando existe a holding. Ou seja, os bens só vão aumentando, acrescentando da família, da holding da família. Este é o objetivo nosso. Que todos tenham essa tranquilidade. E nós chamamos de família unida. A holding é uma família unida. Ok? Entendeu? Bom, vamos lá. Todos os herdeiros têm que ser sócios no início da holding. Todos os herdeiros têm que ser sócios no início da holding. Olha, o ideal é que sejam, certo? O ideal é que sejam. Mas pode ser feito como você perguntou.
Não há necessidade, mas o ideal é que sejam, certo? Não há nenhum problema. Mais uma pergunta. O imóvel já está desmembrado na prefeitura. Então, o imóvel deve ser um loteamento, então. Loteamento. Já está desmembrado na prefeitura. Como é que fica o sistema de holding? Muito bem. Olha, nesse caso, né, pelo que entendi, vão ser vários, 2 imóveis ou vários imóveis, não sei. Esse imóvel desmembrado, ele pode fazer parte do sistema, certo? Após a sua regularização, ou seja, nova matrícula, certo? Em 2 ou mais imóveis, certo? Já se transfere para a ROD já. Pode-se até transferir aqui agora, uma parte mais objetiva, os direitos aquisitivos desse imóvel desmembrado. Aí você coloca esses direitos aquisitivos na holding, esperando ali a regularização do imóvel acontecer. Quando acontece, você coloca ele já regularizado na holding, ok? É muito simples, a holding é muito simples. Muito bem. Quando eu e minha esposa não estivermos mais aqui, o meu filho ficará como cabeça do sistema? Ele é casado e com filhos, certo? Muito bem. Olha, quem vai decidir se pessoas estranhas na sua família vão entrar na holding é a família que decide, você que decide com a família. Vou te dar um exemplo aqui bem grande das empreiteiras do Brasil. Essas empreiteiras são a sociedade de capital, não são sociedade de capital aberto, ou seja, elas não têm ações para comprar, são sociedades de capital fechado. Por exemplo, Camargo e Correia, Odebrecht, da Queiroz e Galvão, todas elas têm um acordo entre sócios, entre os acionistas, ali um acordo interno, certo? Em que esses acionistas, esses sócios, costumam estabelecer o seguinte: se um cônjuge não é da família, é cônjuge, é esposa ou marido do filho ou da filha que pertence à família, que são sócios. Se eles vierem a se tornar herdeiros, aconteceu o falecimento do filho ou da filha que faz parte da sociedade. Eles não entram na sociedade, eles não fazem parte da sociedade, mas eles recebem em dinheiro o valor, a parte que cabia ao filho. Então, isso é um acordo. E também pode ser que a família deseje que esse cônjuge participe da sociedade depois da partida do filho ou da filha. É possível sim, certo? Depende agora da vontade da família. Então, quando você afasta as regras do direito civil, que são mais complexas, e você entra duras e intervencionistas, quando você entra no direito empresarial, você tem algo a ser mais leve. O que você dispor ali, que não for contra a lei, está valendo. Então, você pode fazer, sim, isto, certo? Ele fica como cabeça, e aí, como já disse na resposta anterior, quando não estiver mais aqui seu filho, os filhos deles assumem ali o comando da ROD. Muito bem. Vamos a mais uma pergunta. Quem está prestes a fazer a separação ou divórcio pode fazer a holding? Pergunta excelente essa pergunta, certo? Nós vamos aqui agora passar mais um exemplo, certo? Devido aqui no grupo. Vou colocar aqui João e Maria eram casados, certo? Eram casados e iam se divorciar, e Maria tinha 3 imóveis que trouxe para o casamento. João não tinha nada, certo? Mas ela que queria se divorciar por um problema que ele tinha causado. E ele disse para nós que ele sabia que não tinha direito desses bens, porque o regime de casamento era o comunhão parcial de bens. Ele não tinha direito, porque ela trouxe antes do casamento. Mas que ele iria até o final brigando com ela. Que ia brigar com ela porque ele queria trazer problemas para ela mesma. Porque numa separação, né, é uma coisa difícil. Divórcio, difícil ainda, certo? O estresse é muito elevado. O que impera na separação, no divórcio, aqui é a frustração. Então, a pessoa amava outra pessoa, tinha amor, de repente aquele amor vira ódio. Então, é um negócio muito complicado. Eu diria que é o auge da frustração que o ser humano vive, é uma separação, um divórcio. Muito bem. E eu sei, eu digo para você o seguinte, que eu já fiz muitas separações e divórcios como juiz de direito da família. O negócio é complicado. É complicado. Não quero passar por isso, não. Muito bem. Então, ele disse para ela, ali na nossa reunião, certo? Que iria discutir, mas ela queria separar.
E ela concordou, então, de também separar esses bens que eram dela. E como ele ficou, ela ficou com um imóvel, ele ficou com dois imóveis. Mas e a diferença é que esses dois imóveis eram um valor maior, mas pouca coisa. Ele teria que pagar alguma coisa, um imposto de tributação. Eles não querem, não vou pagar, não faço mais a separação, quem faz, quem paga é ela. E ela teve que pagar. Ela disse, olha, eu quero me separar desse sujeito, não aguento mais esse sujeito. Então ela pagou e fez isso aí, certo? Ele, que não tinha comprado nada, ganhou tudo isso ainda, certo? Muito bem. Então, agora, quem está prestes a fazer a separação de divórcio pode fazer a hold? Nesse caso que nós falamos, a hold resolveu, porque depois nós chegamos, né, antes da separação, nós propusemos a eles que fizessem a hold, certo? Aí, então, ela também não teve que pagar nada, porque ela ficou com aquele imóvel que está na hold, e ele ficou com os outros dois imóveis. E está resolvido. Direito empresarial, regra do direito empresarial, economia de tributação, certo? Tributos bem baixos, certo? Então, a hold resolveu o problema nesse divórcio que nós falamos para vocês, certo? Então, pode sim fazer a separação, pode fazer a hold. Melhor ainda que, se estiver separando ou estiver divorciando, que faça a hold antes, como eu falei aqui nesse exemplo, tá? Faz a hold, está separando, não tem mais jeito, está divorciando, vem, nós fazemos a hold e se separa com economia para os dois, certo? Vamos então para mais uma pergunta. Depois de constituída a hold, os imóveis que forem comprados posteriormente irão para o CPF ou para a hold? Não, vou te falar uma coisa aqui. O CPF está em vigor. Graças a Deus que eles têm plena vigência no CPF. Mas um dia, o nosso CPF vai ser cancelado, certo? Quando você não está mais aqui, o CPF é cancelado. Agora, o CNPJ não é cancelado. Ele vai de geração para geração para geração. Então, todos os imóveis, todos os bens adquiridos após a constituição da hold têm que estar na hold, certo? A menos que você queira colocar o seu CPF, certo? Então, nunca mais você comprará igual ao CPF, mas você que decide, né? Você que é o dono do seu desejo, certo? Então, você fica, então, na hold, que é muito melhor do que no CPF. Muito bem. Mais uma pergunta. Posso constituir uma holding tendo como beneficiário alguém indicado no testamento? Olha que interessante essa pergunta, hein? Posso constituir uma holding apontando como beneficiário alguém já indicado no testamento? Sim, pode. Pelo que entendi, você já fez um testamento e colocou ali o seu beneficiário, certo? Você pode colocar como beneficiário essa pessoa indicada no testamento. Olha, mas quer saber? Melhor que você vá lá no cartório e cancele o testamento. Olha, vamos supor que você faz a hold e esse testamento não seja cancelado. Quando a pessoa testa, diz, olha, eu falando de tal, deixo não sei o que tem, tal, para tal pessoa. Aí, quando essa pessoa que fez o testamento falecer, então vai se cumprir o testamento. Mas se você fazer a hold, o testamento já não tem mais razão de existir, porque você não tem mais nenhum bem, o bem pertence agora à empresa, certo? Mas, por via das dúvidas, é melhor você ir lá no cartório e cancelar esse testamento, para evitar qualquer problema, certo? A holding, na sua própria existência, não daria já esse testamento, mas, em vídeo de sabor, vá lá e cancele esse testamento. Muito bem, mas faça a holding. Pode diferenciar uma holding de uma sociedade imobiliária? Olha, para início de conversa, não existe sociedade civil imobiliária, não existe no direito brasileiro, não existe. O Código Civil traz as sociedades, a limitada, a anônima, a conta em participação, em propósito específico, sociedade simples, de administração de bens imóveis, que é a sociedade imobiliária, que as pessoas dizem. Não faz sentido, então, constituir tal sociedade. Porque quando a pessoa constitui, como a gente tem visto aí, essa sociedade, para poder locar os imóveis, ele tratar a locação dos imóveis, paga até ITBI. Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, imposto municipal. Já na hold não tem ITBI.
Apesar que alguns municípios aí tentam receber TBI, mas nós já temos já uma posição do Supremo nesse sentido já, certo? De que não tem ITBI em caso de road, certo? Nós conseguimos, aí, em todos os casos, isentar os nossos clientes de pagamento de TBI. Mais uma pergunta: constituído o sistema de holding, tudo pronto, existe a possibilidade do governo poder criar regras não benéficas às holdings? Boa pergunta. Constituído o sistema de holding, está tudo pronto. Existe a possibilidade do governo poder criar regras não benéficas às holdings? Olha, não é só você que tem essa preocupação não, certo? Eu iniciaria dizendo o seguinte, né? As grandes fortunas do Brasil têm uma holding familiar, deputados federais, senadores, juízes, desembargadores, certo? Ministros, procuradores de justiça estadual, federal, municipal, ministros do STJ, do próprio Supremo. A maioria tem uma holding familiar, como você agora está pretendendo ter. Eles pagam imposto como nós pagamos. Eles têm interesse na holding. Então, eu posso dizer o seguinte para você: você está jogando no time que está ganhando, viu? Esse time está ganhando, porque com essa composição todo, esse time está ganhando, certo? Na Constituição tem uma cláusula pétrea. Cláusula pétrea é aquela que não pode ser modificada, ela não muda, é imutável, certo? Está lá no artigo 5º, inciso 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, não prejudicará o ato jurídico perfeito ou a coisa julgada. A holding concluída é um ato jurídico perfeito, certo? Se amanhã vier alguma norma ou lei mudando alguma coisa, sim, vai mudar dali para frente. Para trás, não. Ela não pode exigir porque é um ato jurídico perfeito. Ontem eu estava até falando com algumas pessoas e disse a elas: olha, corre a fazer a sessão de viabilidade. Sabe por quê? Porque a reforma está aí. O ano que vem a reforma já está valendo já. Nós temos aí 3 meses antes da reforma, certo? E ela vai impor uma situação menos vantajosa do que você tem agora, certo? E se alguém não quiser fazer logo a sua holding, pode ser atingido pelas mudanças, porventura, que vierem no futuro? Eu creio que sim, que podem sim, que podem. Aí você escolhe agora. As vantagens que você tem hoje em relação a esta mudança tributária serão diminuídas. Então, se você pretende fazer uma holding, é importante que você faça esse ano, certo? Vamos lá, mais uma pergunta. Os imóveis devem mudar para o CNPJ? E o registro, como fica? Bom, se você institucionalizou os seus imóveis, você colocou dentro da instituição, do CNPJ, agora esses imóveis pertencem à instituição, saem do CPF e vão para o CNPJ. Mas isso é algo que você nem se preocupa. Isso é coisa do profissional, do contador, do advogado. O advogado vai fazer tudo isso para você. Não tem essa preocupação, não, de CNPJ, de registro. Está tudo na mão do advogado. Certo? Deixa eu colocar mais uma pergunta. Os sócios da holding podem fazer parte de outras empresas? Boa pergunta. Sim. O sócio da holding fica totalmente livre para fazer parte de outras empresas que não sejam holding, sem nenhum problema. A poupança de minha esposa tem que entrar na holding? Olha, nada tem que entrar na holding, certo? Nada tem que entrar na holding. Vai entrar se você desejar, certo? Você pode deixar fora, não há nenhum problema, certo? Investimento, que se tiver, não quero colocar na holding, sem problema. Se acontecer algo inesperado da partida de alguém, vai ter inventário sobre esses valores, certo? Então é isso que você tem que estar atento. Mais uma pergunta: por que a reforma tributária vai impactar a holding? Sim, essa pergunta ela merece um cuidado especial, certo? Muito bem. A reforma tributária ela não vai ser votada, ela já está acontecendo já. Diversas leis estão sendo aprovadas, está caminhando assim a todo vapor, certo? A reforma tributária não é uma lei, é um conjunto de leis, certo? Que precisam ser alteradas. Leis que precisam ser criadas, então está uma evolução, uma revolução nesse sentido no Brasil hoje, certo? Uma mudança na Constituição e coisas que acontecem sem ser por lei, certo?
Quando mudar a Constituição, os estados perdem. O governo passado, os estados já perderam já muito no ICMS. Foi aquela. Mas aí havia um motivo em si por causa do Covid, certo? Da pandemia. Então, nessa reforma tributária, os estados vão perder mais ainda. Vou dar um exemplo bem simples para que todos possam entender aonde essa reforma tributária vai chegar. Imagina um condomínio grandioso, certo? Tem muitos e muitos, muitos empregados, certo? Esses empregados estão sem aumentos há 5 anos. 5 anos sem aumentos. E essa matéria vai ser deliberada na Assembleia Geral ali do condomínio, certo? Sobre a votação ou não desse aumento. O condomínio não tem caixa. Não tem caixa. Mas coloca-se para votar os empregados. Não os condôminos, os proprietários, os empregados que foram colocados para votar. Imagina qual vai ser o resultado dessa Assembleia. Vão dar 100% de aumento, porque é para eles, certo? Então, o salário no final vai ser aprovado. Muito bem, seria aqui, nesse exemplo que eu citei, uma Assembleia de cartas marcadas, se fosse assim. Mas foi uma anedota que eu contei aqui para vocês. Só que o Congresso não é assim. O Congresso é exatamente assim. Quem paga os salários, os subsídios, todas as rubricas financeiras dos deputados, dos senadores, de todos os funcionários públicos, quem que paga? São os tributos. E além do mais ainda, além desses pagamentos que são necessários, a máquina federal está de mal a pior. Arrecada X e gasta X mais Y. O Brasil está em déficit. Está sem caixa, sem dinheiro. Então, quem vai votar neste assunto? São os interessados em manter o caixa alto. Essa reforma tributária vai ser boa só para o governo federal, porque a União vai ganhar muito. Os estados vão perder. Para a União ganhar e os estados perder, tem que ter um toma lá da cá. Tem que ter um acordo. Os estados perdem agora, certo? Mas através do ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação, vão recuperar a perda. Então, algo já combinado, certo? Uma resolução do Senado vai levar o limite percentual do ITCMD para 21%. E não se engane, vai subir muito mais ainda, certo? O ITCMD é estadual. O Estado está mal, perdeu nessa reforma tributária. Alguns estados do Brasil já praticam esse 8% já. Os 4, 5 estados já praticam já o limite máximo, certo? Agora, quando esse estudo for aprovado, que vai ser aprovado porque é por resolução, vai ser aprovado, em uma sessão de 30 segundos desaprova isso aí de votação. Quando for aprovado, os estados vão correr para fazer a sua lei do ITCMD, aumentando a alíquota. E nada impede que um dia fixe em 21%, porque a alíquota é de 8 a 21, ela é progressiva. Ela pode ir aumentando. Muito bem. Imóvel até 200 mil reais, alíquota 8%, que é o mínimo. Hoje no Paraná, nós estamos no Paraná, é 4%. Não tem mais mínimo, é 4% só. Então, quando iniciar o ano que vem, então, já no Paraná dobra. Como é 4%, e tem muitos, a maioria dos estados é 4%, vai dobrar já. E aí, subindo o valor do imóvel de 1 milhão, já é 9%, então 1,5 milhão, tal, vai subindo até chegar a 21%, certo? Então, essa foi a troca que foi feita com os estados para que eles possam aumentar o ITCMD, não somente o imposto de causa mortes, também de doação. Então, a pergunta que você fez, né, por que a reforma tributária vai impactar na ROD? Porque o imposto de ITCMD também precisa de 21%. É lógico que o impacto vai ser menor. Então, como eu disse, assim, as vantagens que você tem em fazer a ROD hoje são diferentes das vantagens que você terá amanhã, no ano que vem, certo? Diríamos que vai subir em 17% o custo de uma ROD em relação
de tributação em relação a hoje, certo? Se você fizer hoje, nesse ano, será 17% mais em conta do que no ano que vem. E são 3 meses que nós estamos aí, certo? E se tudo correr conforme a regra existente, certo? Esses impostos sobre a herança podem ser fixados bem acima dos 21% programados. Olha que, finalizando uma reforma tributária, nunca vai beneficiar o contribuinte. Uma reforma tributária nunca veio para beneficiar o contribuinte, mas sim o Estado e a União, certo? Olha, eu acho que até demorei muito aqui nesse comentário, mas foi necessário, viu? Foi necessário. Vocês me perdoem, tá? Mais uma pergunta: o custo de uma road é feito pelo valor do imóvel? Não. O valor do imóvel não importa. Um imóvel de valor mais alto, um imóvel de valor pela metade, o custo é o mesmo. Sabe por quê? Não é o custo do imóvel, como no inventário, que regula esse valor. É o valor do trabalho. Agora, haverá diferença no cartório, nos tributos, mas não é muito alto, certo? Então, a única coisa que diferencia o profissional, o advogado, tem o mesmo trabalho do imóvel de valor mais alto e valor mais baixo, certo? É o trabalho, ok? Somente os impostos ali, as custas ali, que fica de cartório, né? E de tributo que fica um pouquinho mais alto. Como a ROD afeta a declaração de imposto de renda? Eu diria que não afeta a declaração de imposto de renda, fica mais simples. Você vai ter toda a explicação de um contador para fazer a declaração de imposto de renda. Esse custo de contabilidade já está embutido esse valor. Se você tiver com o nosso grupo de contadores, já está embutido esse valor, certo? Vamos mais uma pergunta. A transferência do imóvel do CPF para o CNPJ tem custo? Tem custo sim. Mas aquele custo já é incluído já, quando eu te passei os valores da ROD lá na palestra, certo? Então está tudo incluído ali. Tem um custo sim. Tenho 3 apartamentos e minha esposa tem um apartamento e temos 2 filhos. Dá para fazer a ROD com 35% para mim, 35% para minha esposa, 15% para cada um dos meus filhos? Dá para fazer assim. Olha, mas você venha com essa proposta para nós discutirmos na sessão de viabilidade, certo? Você traz a forma e nós vamos trazer aquilo que nós temos ali para te apresentar. O seu desejo de visão é seu. A família decidiu, fica assim, mas nós vamos mostrar todas as possibilidades para você, ok? O que tem disponível no sistema para atender a sua família. Combinado? Qual o imposto que se paga para a construção da holding? Qual o imposto que se paga para a construção da holding, certo? É o imposto que se paga para a herança, certo? É o ITCMD. Agora, veja bem, ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Mortes. Isso aqui é do inventário. E doação, ITCM, doação D. São 2 impostos no só artigo da Constituição. Um em relação ao imposto da herança e outro é a doação. Mas a base de cálculo não é o bem do imóvel, certo? Não é. Na transferência de titularidade, se paga o percentual da doação do TCMD sobre as cotas, não é sobre o imóvel, certo? É muito mais em conta. Por isso que a necessidade, né, que se faça uma ROD, porque trará muitos benefícios tributários à família. Mais uma pergunta. Na ROD tem lucro imobiliário? Tem ITBI? Não. Não tem que pagar o imposto de lucro imobiliário, não tem ITBI. Como eu já disse já, algumas prefeituras do Brasil, elas insistem em querer cobrar o ITBI, mas nós temos como isentar nossos clientes do pagamento do ITBI, certo? Quem tem ações na Bolsa pode incluir na holding? Sim, pode incluir sim na holding os investimentos da Bolsa. Meus herdeiros são meus irmãos e meus sobrinhos. Tem diferença? Não. Se você não tem herdeiros necessários, filhos, netos e bisnetos ou pais, avós, bisavós, você pode sim incluir seus irmãos e seus sobrinhos, sem nenhum problema. A holding poderá ter um administrador com totais poderes acima dos demais sócios? Veja bem, o administrador não tem nenhum poder sobre os demais sócios. Ele tem poder sobre a holding, certo?
sobre a holding, entendeu? Então, não sobre o sócio, sobre a holding. O valor da holding pode ser parcelado no cartão? Boa pergunta. O valor da holding pode ser parcelado sim no cartão, certo? Hotmart que trabalha conosco, né? Que faz recebimento, e eu acho que eles colocam ali até parcelamento em 12 parcelas. Então, pode se parcelar no cartão. Olha, acho que já estamos há muito tempo já, e eu tenho mais coisa para falar com vocês. As perguntas que foram feitas no chat serão respondidas, então, no grupo VIP, ok? Você não ficará sem resposta. No máximo 2 dias você terá essa resposta em suas mãos. Olha, tem gente que perguntou para mim nessa semana o que é estação de viabilidade, né? Eu queria entender melhor quem são os resolvedores, né? Resolvedores são aqueles que participaram da palestra, que já conhecem e entenderam o sistema e querem colocar o sistema ruim familiar em funcionamento. E para os resolvedores, aqui você é um resolvedor, eu tenho uma oportunidade única de você ter agora a sua road, certo? Antes da reforma. A reforma está aí, daqui 3 meses teremos a reforma. Vou dar os incentivos para você, certo? Primeiro incentivo, a agenda extraordinária. Nós temos muitas pessoas na agenda, mas aí você preenchendo ali a sua sessão, o seu convite de sessão de viabilidade, nós vamos priorizar a sua agenda, essa agenda, para poder atender. Nós vamos entrar no nosso grupo para poder te atender, certo? Então, estamos criando uma agenda extraordinária em nosso escritório para poder atender você, certo? Vamos atender em sessão de viabilidade todas as pessoas que participaram dos lives de aquecimento, foram 2, da pré-palestra e também da palestra de planejamento para o plano da família. Ainda neste mês de outubro. Nós estamos encerrando já de setembro, no mês de outubro nós atendemos todo mundo, e já o que foi atendido dia 1º já começa a sua road já lá para o dia 10, dia 15 já, e assim por diante. A intenção é finalizar todo mundo até o final de dezembro de 2025, para que não seja atingido pela reforma tributária, certo? Então é necessário que você marque a sua sessão de viabilidade, certo? E você, então, pode marcar naquilo que for disponibilizado aqui abaixo, né, no QR Code, no link, e esses 3 meses que nós estamos aqui, separamos para atender vocês, certo? Se vier alguém de fora, vai ser difícil ser atendido, porque nós não temos como atender todo mundo, certo? Somente aqueles que participaram dos vídeos criativos, né? Assistiram os vídeos criativos, as lives e a palestra, pré-palestra e a palestra, certo? Segundo incentivo que nós vamos dar para os resolvedores, né? Se você marcar a sessão hoje, prazo máximo é amanhã. Hoje ou amanhã, mas é importante que se marcar hoje, você ganha na ordem de sequência de atendimento. O valor que nós cobramos no escritório é 1.340. Se você marcar hoje, será 670, um bônus de 50%, que eu não passo, mas você me acompanhou, você assistiu, então eu estou dando então esta possibilidade de você, ter um incentivo de ter 50% de bônus. O último prazo será amanhã, às 23h59. Vou te dar uma garantia também. Se nós fizermos a sua sessão de viabilidade, e ao final da sessão, que deve demorar 1 hora, 2 horas, não sei, depende da complexidade, nós chegamos à conclusão que o seu caso não é de holding familiar, e sim de outro mecanismo, o seu dinheiro será devolvido, ok? Essa garantia que nós damos ao resolvedor. Então, vamos fazer a sessão de viabilidade, não é seu caso, aí o seu dinheiro é devolvido. Agora, se for o seu caso, então não haverá essa devolução se você não quiser fazer, ok? Muito bem? Agora, você tem que entender o seguinte, certo? Que a holding familiar, ela vai trazer uma união à sua família. União dos seus filhos, união dos seus netos, se você tem bisneto, tataraneto, uma família que nunca mais haverá confusão. Porque tudo aquilo que você construiu não vai ser dilapidado pelo inventário. Pelo contrário, com a gestão dos filhos, aquilo vai aumentando, 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 aumentando. Certo? Você que assistiu a palestra, assistiu a pré-palestra, você que assistiu às lives, certo? Você precisa, então, tomar a decisão agora. A decisão do resolvedor. E vou dizer uma coisa para você. Todos os nossos clientes
das rodas familiares são nossos amigos. Então, eu estou aqui, para finalizar já, entregando para você um sistema que vai te trazer paz e harmonia na sua família. Não, os seus filhos não terão problemas futuros, certo? E você, realizando a sua roda familiar, você está dando uma prova de puro amor pelos seus filhos, certo? Então, você quer fazer a sessão de viabilidade? Vamos colocar o QR Code do resolvedor e você clica aí e faz o seu pedido de sessão de viabilidade. Olha, eu gostei muito de estar com vocês aqui, todo esse tempo. Espero vê-los brevemente, hein? Um grande abraço para todos. Até mais.